Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do nosso Beco com Saídas, hoje no formato Olhares Psicológicos sobre. Comigo tenho o Nuno Almeida e Sousa, o meu nome é Hugo Guerra e hoje decidimos falar sobre o Chat GPT, ou Chat GPT, algo que está muito hoje em dia na berra, um programa de computador ou baseado na internet que tem ligações a um tema mais abrangente que chamamos a inteligência artificial. O chat GPT propõe-se ser uma aplicação que se procura simular o funcionamento de um cérebro humano, no que toca à produção, à transformação, à interpretação de ideias e baseia-se de ideias e palavras e baseia-se numa enorme, numa gigante base de dados de informação que os seus programadores forneceram a este programa, que no fundo esta informação é baseada numa série de informação verbal, literária, cognitiva que existe por todo o mundo. Não sei se você que está em casa a ouvir ou a ver já experimentou, mas com certeza que já se terá cruzado ou cruzada com esta ideia, com este programa. E pronto, e nós achamos que era pertinente trazê-lo aqui à nossa bancada de discussão. Eu e o meu colega e amigo Nuno já trocámos naturalmente algumas ideias sobre esta questão. Se não te importas, Nuno, lançava só aqui umas ideias antes Sim, claro. também para começarmos aqui a conversa, não é? E depois tu com certeza tens as tuas próprias ideias e esperamos então que se produza aqui uma conversa, esta sim orgânica, em direto, não em direto, mas quase, para nós é em direto, não é? O chat GPT, portanto, como eu estava a dizer, explicando assim um bocadinho mais concretamente, no fundo é uma aplicação que qualquer um pode aceder e que consiste, portanto, numa página equivalente a qualquer um outro website com uma caixa de texto, e nessa mesma caixa de texto poderemos fazer uma pergunta em qualquer língua, não sei se em qualquer língua do mundo, mas em muitas línguas do mundo. Eu pelo menos experimentei em português, em alemão, em inglês e obtive resultados, naturalmente. Só o português, se calhar, seria a língua que nos faria duvidar mais, mas se obteríamos esses tais resultados ou não, mas resultou. E pronto, ao colocarmos essa pergunta, o sistema vai-nos responder essa mesma pergunta com um conjunto de informação que, lá está então nessa vasta base de dados. Por exemplo, o que é psicoterapia? O sistema, escrevemos o que é psicoterapia, o sistema vai-nos dar um conjunto de informações esquematizadas, organizadas, a explicar o que é psicoterapia. Por exemplo, nós colocamos ou escrevemos faça-me ou faz-me uma notícia sobre o terremoto na Síria e na Turquia. Então, o sistema vai produzir uma notícia, ou seja, vai produzir um texto em formato de notícia que seria equivalente a uma típica notícia de jornal, inclusivamente poderíamos pedir para escrever um conto. Eu por acaso fiz essa experiência, um conto
ao estilo da Mary Shelley, quem escreveu o Frankenstein. E então ele vai-nos criar uma ideia supostamente meio, lá está, esta questão da original, vá, no sentido que é algo produzido pelo sistema, mas que não é completamente original, não é? Vai buscar tudo, toda a sua informação à tal vasta base de dados. Portanto, isto são uma série de facetas que o sistema oferece. Segundo os autores, os produtores, está tudo numa fase embrionária. Embrionária não diria, mas uma fase básica, dizendo-nos ou alertando-nos que o sistema em 2, 3, 4 anos vai oferecer capacidades e soluções quase ao nível de uma, não diria de um cérebro humano, mas de uma, se calhar algo que pode assustar muita gente, não é? Porque assustar, quando eu digo assustar, ou surpreender muita gente, se calhar é um termo mais correto. A ideia de que um sistema, uma máquina, produz texto, produz artigos, produz contos, produz peças de teatro, nos responde a imensas perguntas que queremos, que queiramos colocar. A ideia de que ter alguma coisa a fazer esse serviço por nós pode, por um lado, ser assustador, porque, porque lá está, depois começamos a criar as nossas próprias ligações. No caso dos jornalistas, por exemplo, fala-se muito, terão os jornalistas, ou a grande parte dos jornalistas, emprego daqui a uns anos, se começar a criar artigos nesta base, não é? Escritores de peças de teatro, argumentistas, guionistas, uh, terão o mesmo destaque, a mesma valorização se esse sistema começar a elaborar, com base nas regras da inteligência artificial, esta mesma produção literária, não é? Eu, na minha opinião, e uma opinião muito superficial, de certa forma, porque não conheço assim tanto o sistema, mas estou mais familiarizado com a ideia que está por trás, que é a ideia da inteligência artificial, a ideia de que a inteligência, que existe algo criado pelo homem que vai simular a inteligência humana. Na minha opinião, eu acho que nós não somos nem seremos insubstituíveis. Corre-se aqui, se calhar, o risco de isto, numa perspectiva muito concreta, muito económica, muito direcionada à qualidade de vida das nossas sociedades. Eu acho que o grande perigo é realmente, pode acontecer, haver cada vez menos espaço para as pessoas terem os seus empregos, terem as suas fontes de remuneração, terem os seus espaços numa sociedade baseada ainda no trabalho. Agora, a questão da inteligência em si, eu penso que, não sei o futuro, mas penso que ainda estaremos muito longe, não é? Porque, ao fim e ao cabo, estas máquinas, estes sistemas, como o próprio nome indica, são baseadas na inteligência artificial. E a inteligência artificial ainda é e será dependente da inteligência original, não é? Da inteligência dos seus programadores, que são seres humanos. Portanto, o que eu quero dizer com isto? A máquina fará sempre aquilo para a qual a programarem, não é? E nesse sentido, eu acho que tenho dificuldades em ver para já a médio
curto, médio prazo que a inteligência humana seja assim de forma tão leviana substituída. Penso que não é possível baseando-nos na informação que temos até hoje, não é? Mas para já gostava já de fazeres aqui um contraponto ou explanares um bocadinho a tua ideia, aquilo que te apraz dizer sobre este tema. Obrigado assim, pela tua introdução também enfim, este tema, esta novidade também tecnológica. Eu digo assim mais no jeito português, acho que é mais fácil dizer ChatGPT, portanto, em vez de dizer de uma forma mais britânica, eventualmente. Mas, pois, esta aplicação, ou o desenvolvimento tecnológico da inteligência artificial, e agora este caso do ChatGPT, aquilo que desde logo também como psicólogo e psicoterapêutica que eu fico logo a pensar é até que ponto uma inteligência artificial programada permite substituir uma relação humana, porque penso que desde logo esta é uma das questões assim, significativas, interessantes, porque é um programa de conversação, não é? A pessoa coloca perguntas e o programa responde. Parece que há ali há uma pessoa quase a responder e até responde de uma forma articulada, quase como se fosse uma pessoa a responder. Não é? Então há aqui quase uma semelhança de uma relação humana. E penso que é isto que também faz com que seja especialmente apelativo, para além do saber acumulado que um programa de inteligência artificial tem, é esta semelhança com o humano, esta aproximação ao humano, a uma relação humana que fica sedutor para os utilizadores. Eu, em vez de recorrer a um professor, a alguém especialista, então vou recorrer ao ChatGPT. Parece que até estou ali numa relação humana. No entanto, pois, pelo menos por enquanto, há uma artificialidade de relação, não é só a inteligência que é artificial, mas a própria relação é bastante artificial. Mas coloca, sim, alguns riscos, alguns perigos, porque tendo uma base de dados tão extensa e tão bem articulada em termos de programação, de facto, em termos de memória, da capacidade de processamento, a resposta pode ser de alta qualidade, de especialidade. E, aliás, já está a acontecer algumas preocupações, mesmo no meio universitário de vários países, porque já houve situações de estudantes utilizarem o ChatGPT até para provas ou para trabalhos. Então, como é que as pessoas podem garantir que não há plágio do ChatGPT, não é? Se aquilo foi um trabalho realizado pelo aluno ou se foi buscar ao ChatGPT, olha, agora faz-me aqui um relatório sobre isto, ou um trabalho sobre isto. E então já há programas que fazem uma monitorização sobre o ChatGPT para se verificar se há ali de alguma maneira uma utilização indevida, por exemplo, no meio académico. Mas sim, agora, desde logo aqui na nossa profissão, o que é preocupante para a nossa preocupação para a nossa profissão é se chegará um dia em que um programa deste tipo substitua os psicólogos, mas que substitua mesmo, não é? Portanto, a pessoa está deprimida e vai a uma espécie de ChatGPT versão psicológica, não é? Claramente vocacionada para tal, e expõe os seus problemas, e agora estou aqui com este problema com a minha mulher, e com a minha família, o meu chefe, e não sei o que fazer, e fica à espera de uma resposta do programa. E como tenho acesso a uma base de dados extensíssima das várias abordagens terapêuticas, vai buscar lá eventualmente uma frase que possa se ajustar de alguma maneira à pergunta ou ao comentário do paciente nesse programa. E, ora, resultará desde logo uma psicoterapia também feita com um programa de inteligência artificial. Bom,
Seja a psicoterapia ou a tal ideia de uma relação verdadeiramente humana, não é? E a psicoterapia continua a ser feita felizmente, através de relações humanas. Aquilo que é do humano não parece que possamos realmente encontrar na relação com máquinas ou com programas. Ou seja, é uma aproximação, mas é uma aproximação de menor qualidade e de outro tipo, não é a mesma coisa. E é isto que sinto que é importante estarmos conscientes, não é? Por enquanto, as máquinas não sentem. Pode ser que um dia até venham a sentir, através de alguma forma muito sofisticada de desenvolvimento tecnológico. Mas para sentirem e pensarem, bom, muito provavelmente então ganham consciência de si mesmas. E aí, enfim, estou a pensar numa sequência de filmes até muito mediatizada, do Exterminador Implacável, Skynet, depois havia lá um programa de inteligência artificial, não é? Muito sofisticado, que passou a ter consciência de si mesmo e vontade de poder, inclusive, não é? De domínio sobre os seres humanos. Bom, será que isso é possível que um dia suceda? Que a inteligência artificial passe a ter consciência de si mesma? E se assim for, bom, isto é também um grande risco, porque de repente a inteligência artificial que foi pensada para servir os humanos pode-se voltar contra realmente o mestre, não é? Que foi quem o criou, não é? E isso é assustador pensarmos que isso possa vir a acontecer um dia. Para já, daquilo que me apercebo, os programas informáticos, por muito sofisticados que sejam, de inteligência artificial, não têm consciência de si mesmos. Não têm vontade, não têm desejo, não têm medo, não têm projeto de existência, não é, no mundo. E para já não têm. Enquanto não tiverem, é mais fácil que as pessoas entendam que não é ali que vão encontrar uma relação que se aproxime realmente do humano. Sem consciência, é um utilitário. Estamos a recorrer a um utilitário. E uma relação muito funcional com algo que nos permite ter uma resposta rápida, pode ser muito bem elaborada, mas é um utilitário. Mas só ainda antes de passar a palavra, deixar se calhar aqui também mais uma reflexão que fiz. Que à medida que a tecnologia também vai avançando, aquilo que me preocupa é que as próprias relações humanas, isto parece que está interligado, parece que as sociedades humanas, no seu geral, ou há uma tendência grande para as relações se tornarem cada vez mais superficiais, mais funcionais, mais imediatistas e não tão profundas, não tão reflexivas, não tão de poder as pessoas desenvolver uma intimidade maior uns com os outros, intimidade no sentido... Diz-o. Desculpa interromper-te, só dar uma chega, se calhar também não tão criativas. Não tão criativas, sim, exatamente também por isso, ou seja, tudo assim muito superficial, muito imediatista, muito toca e foge, relações toca e foge, tal como até já falámos noutros programas, noutros episódios aqui do Beco com Saídas. Então, até que ponto, não é, a frustração também que existe nas relações humanas não leva a que este tipo de inteligência artificial também se torne apelativa, porque, bom, as pessoas andam, sinto eu, muitas com mais intolerância à frustração, exatamente porque não encontram relações verdadeiramente íntimas, de conhecimento emocional, de facto, porque não, parece que nem há tempo para tal. Então, bom, tenho aqui um programa que está aqui à mão de semear, que me dá informação, que me responde, e à velocidade 5G, nem tenho que esperar muito, não é? A coisa vem depressa. Mas parece que também é isto, não é? A necessidade humana de uma inteligência artificial também é reveladora de relações humanas que se estão a tornar artificiais. Menos vividas no plano dos afetos profundos. Sim. Então há aqui um paralelo, não é? À medida que as relações humanas estão a caminhar para esta artificialidade, esta superficialidade, estes programas estão a encontrar espaço, não é?
a encontrar espaço para se venderem de alguma maneira. Parece que é isto então que fica, relações funcionais, superficiais e menos profundas a nível dos afetos. Sim, sim. Bem, à medida que ias falando, fizeste-me fazer tantas associações aqui dentro da minha cabecinha que funciona a inteligência orgânica Ainda bem. ou autêntica, vá. Sim, autêntica, claro. Não, tocaste em pontos interessantíssimos, em questões e fizeste ligações muito, muito pertinentes. Ahm, Em primeiro lugar, portanto, fizeste bem aqui uma referência à possibilidade desta inteligência artificial vir a substituir a consulta de psicologia, não é? Porque, sob uma determinada perspectiva, eu, por exemplo, quando estava a tirar o meu mestrado, havia uma coisa que se chamava, acho que era Elisa, não sei se... Exato. Elisa era uma psicoterapeuta online, também programada, lá está, Sim. e que no fundo respondia de forma... tentava adequar a resposta ao pensamento exposto pelo Uhum. utilizador, que era paciente. No fundo, olha, aquilo que se calhar as pessoas conhecem melhor, que é a Siri da Exato, Apple. assim. Seria uma Siri virada, mas só focada na parte da psicoterapia, portanto, ali por trás daquela forma de estar, ou, não é forma de estar, ou forma de processar a consulta, estava um conjunto de instruções que lá está, que dava à máquina a possibilidade de responder mais assim ou mais assado, consoante também aquilo que era explanado ou perguntado ou exposto pelo utilizador. E já nessa altura, portanto, isto no princípio, em 99, 2000, já nessa altura havia esta pequena, e acho que já existia antes, Sim. e havia esta pequena ferramenta. E lá está, eu na altura tem o seu interesse, mas quase como um interesse como quem vê um brinquedo novo, não é? Uhum. Depois na prática, ah, especialmente se tu tiveres uma ideia de como é que aquilo é programado e tendo conhecimentos de psicoterapia ou de psicologia, começamos a fazer determinadas questões que sabemos que a máquina vai andar ali em círculos e a responder de forma completamente inócua, desinteressante, só redundâncias, só despejar a informação. Lá está, porquê? Porque falta depois hum, aquilo que tu há bocado referias, não é? A questão das emoções, as emoções humanas, e quando digo humanas também as emoções sentidas por animais, é uma forma de nós interagirmos com o mundo que nos rodeia, não é? E Sim. essas emoções fazem a leitura do mundo, ou melhor, absorvem o mundo, registam o mundo e depois nós, juntamente com o nosso cérebro, acabamos por interpretar essa informação recebida do mundo, devolvê-la ao mundo, isto é, às outras pessoas, uh, criando novas interações, novas respostas, novas abordagens. Portanto, o que eu quero dizer com isto é tudo muito dinâmico e extremamente complexo. Uhum. Uh, Até porque também temos uma parte, somos todos tudo físico, não é? Teoricamente, mas depois temos também um corpo aqui que o próprio corpo, na sua relação com o mundo, através da dor, através do conforto, através da sensação das temperaturas, etc., e por aí fora, acaba por também moldar esta forma lá está, de lermos o mundo, não é? Tudo isto é muito, muito complexo e para já, muito difícil de, de, de aceitar ou de
de aceitar que isto que seja possível para uma máquina fazer, não é? Para um programa fazer. Agora, lá está, no futuro, a médio, ou médio prazo ou mais longínquo, não se sabe, não é? Não se sabe. Mas aí estaríamos quase, e agora também, isso fez-me lembrar, o que estavas a dizer, também me fez lembrar uma história bastante famosa. Isso, em última análise, seria uma reprodução, uma tentativa de reprodução de um ser humano em si, não é? Sim, sim. Juntando-lhe o corpo a essa consciência, partindo do princípio que essa consciência seria possível, isso seria tentar fazer uma replicação de um ser humano, não é? Sim, sim. Ou seja, isto aqui serve aqui um, um narcisismo, um ego da nossa espécie que é eu consigo criar um ser igual a mim. Já o conseguimos fazer, mas tendemos a esquecermos, que é fazendo filhos, não é? Mas pronto, cria-se aqui uma. Lá está, voltamos todos aqui a esta grande tendência humana que é, e se calhar não só humana, que é tentar controlar o nosso envolvimento, o nosso ambiente, no fundo a natureza, não é? E, e isto, como eu estava a dizer, a história que me fez lembrar é a história do Frankenstein, também conhecida por a maior parte das pessoas, em que, portanto, o Frankenstein, o Victor Frankenstein, um cientista, descobre que é possível como dar vida ou criar uma vida através de material inerte, não é? Através Sim. de algo que não tem vida, consegue arranjar fórmula para fazer portanto, dar vida a esse mesmo material inerte, não é? E, portanto, é daí que se cria então um ser à partida, que era o que ele tinha em mente, um ser à semelhança do ser humano. Acaba por lhe sair um bocadinho o tiro pela culatra, não é? Quem conhece a história, mas para quem não conhece, é um bocadinho a criação à partida, a tentativa de criação de um ser virtuoso, bonito, com tudo que o ser humano tem de melhor, mas depois o que lhe sai em rifa, digamos assim, é um monstro, né? É um monstro do Frankenstein. Uhum. Depois Sim. trará muitos problemas na vida, na história. E isso leva-nos um bocadinho a colocar aqui a questão se esta busca da inteligência artificial, esta busca incessante da inteligência artificial não terá limites, ou seja, não há um ponto em que, em vez de ajudar, está a desajudar Sim. na nossa vida diária. Por exemplo, ainda há bocado falava a questão do desemprego. Um exemplo muito prático, quando vamos ao supermercado, agora há muita a moda já há alguns anos, das caixas automáticas, né? E cada vez vê-se menos pessoas a trabalhar na caixa. Claro que é um trabalho chato, é um trabalho sem. Mas quer dizer, pode ser um trabalho chato à partida. Mas o que Sim. é certo é um posto de trabalho, né? E cada vez se vê menos, não é? São pessoas que vão para o desemprego e que vão para aumentar aquele número de pessoas que ficam sem uma fonte de rendimento estável, ficam sem a possibilidade de criar, de expandir as suas relações, que promovem o equilíbrio emocional, o equilíbrio existencial. E pronto, e isso é um exemplo muito simples, muito prático de que a inteligência artificial, ou seja, pormos os chamados robôs ou as máquinas a fazer as coisas em vez dos humanos, se calhar não será assim tão boa ideia, não é? Pronto, e embora, claro, portanto, é esta a questão ou as dúvidas, a problemática que eu colocaria neste ponto, né? Será isto uma ideia de futuro, ao ponto de pormos lá todas as fichas, né? Como espécie humana, não é? Será este o caminho? Ou não estaremos depois a criar algo que nos vai atrapalhar a vida em vez de ajudar, não é?
Portanto, há aqui muita possibilidade de considerações Sim, sim, de facto isso. O que é curioso, enfim, em nós seres humanos, é que temos estas capacidades fabulosas de criar até inteligência artificial, não é? Ou seja, há uma inteligência natural nos seres humanos muito sofisticada, não é? Muito criativa, que leva até ao desenvolvimento destas funcionalidades. No entanto, até que ponto depois há aqui um lado reflexivo que parece que por vezes falha, que é, mas isto vai ser benéfico para a humanidade ou não, não é? Até que ponto passa por estes filtros? E por uma reflexão mais consciente de um benefício social, não é? Humanitário. E é aí que as coisas parece que podem ser perigosas, não é? Porque é como se isto não estivesse tanto a ser considerado, não é? Conta mais os benefícios de curto prazo, não é? O enriquecimento também, enfim, esta empresa que lançou o ChatGPT, bom, isto deve estar lá na bolsa, não é? Em alta, não sei exatamente, não é? O valor em questão de cotação, mas certamente estão em alta, completamente em alta. Portanto, esta atração pelo benefício muito de curto prazo, mas que até que ponto os seres humanos depois pensam mais no longo prazo, até que ponto, enquanto consciência mais coletiva, não é? Isto sucede. Bom, a impressão, infelizmente, hoje estou aqui num tom mais pessimista face à humanidade, não é? Mas a impressão que eu tenho é que não há tanta reflexão assim sobre o impacto de algumas inovações, de algumas criações. Aconteceu esta, mas já no século XX aconteceram também descobertas que contribuíram para a destruição também da humanidade, a bomba atómica, por exemplo, não é? E é uma criação humana, mas serviu para quê? Não é? Serviu para nos destruirmos. Então, é útil para quê? Não é? É útil, quanto muito, para alguns terem uma sensação de poder, mas o que criou foi um clima de medo entre os seres humanos, porque alguém tem bomba atómica, enfim. Então, vivemos, no mínimo, com medo. No mínimo, com medo. Sim, sem dúvida. E, então, pois, como seria bom que também as inovações, as criações humanas tivessem também responsabilidade, não é? Que houvesse este filtro da responsabilidade, de uma responsabilidade a longo prazo. E isto penso que ainda, a nossa espécie ainda, pelos vistos, ainda não se desenvolveu tanto para chegarmos a esse modo de responsabilidade coletiva. Pelo menos no seu todo. Há pessoas que sim, pensam muito nisso, mas no seu todo parece que ainda é uma minoria que pensa assim. Ou que pelo menos age dessa forma no mundo. Sim. Então, esta sedução pela vontade do poder, que parece que também é muito dos seres humanos, de um poder sobre os outros, de um poder competitivo sobre os outros, é isto que também tem levado a criações perigosas. E há qualquer coisa de perigoso no desenvolvimento tecnológico, sim. Num desenvolvimento tecnológico irrefletido. Sim. Então, isso sim é das coisas que, enfim, preocupa-me para a minha geração, para a geração dos nossos filhos. Esperemos que hajam netos, não é? Sabe-se lá onde é que isto pode parar. Até, parar no sentido até onde pode ir a humanidade, até na sua sobrevivência enquanto humanidade, não é? Devido às inovações, criações que a própria humanidade pode fazer e que são perigosas para a própria humanidade. Não quer dizer com isto que este ChatGPT já seja a esse nível, não é? Tenho dúvidas que neste momento seja muito perigoso, mas esta é a versão preliminar, não é? Isto depois haverá a versão 2, 3, 4. Exato. E a partir daí sabe-se lá para onde é que isto vai. E é mais a escalada do desenvolvimento tecnológico para onde vai. Isso é o que me preocupa. Preocupa-me, de facto,
Desde logo pela segurança básica de sermos humanos, como tu estavas a dizer, a questão também da empregabilidade, a palavra é difícil de dizer, empregabilidade, e quando já somos 8 bilhões de seres humanos, não é? Portanto, há emprego para todas as pessoas. Pois, quando há tanto desenvolvimento tecnológico, há profissões que se tornam redundantes com estes recursos tecnológicos. Não é? Depois, indo ao supermercado, nota-se. Mesmo nas portagens, lá, há vários recursos esportivos, não é? Automáticos, não é? Seja lá através de qualquer tecnologia que se utiliza, mas que deixam de ser necessárias pessoas, não é? Para cobrar as portagens, ou as pessoas nas caixas dos supermercados, ou em inúmeras profissões que os robôs vêm substituir robôs, tecnologias desenvolvidas e que tornam os seres humanos redundantes. As pessoas tornam-se inúteis. E, portanto, como é que é viver com a sensação de inutilidade no mundo, não é? Pois. Há aqui um lado que eu sinto que depois isto tem um limite. Que é, como isto tem muito uma lógica capitalista, a lógica capitalista depende das massas que compram. Se não há massas para comprar porque não têm emprego, isto chega a um ponto em que a tecnologia tem que parar de se desenvolver, porque senão deixa de haver pessoas para comprar. Então há aqui um balanceamento que vai chegar a um limite que não pode ultrapassar, porque senão já não é sustentável para os grandes ricos, os milionários do mundo, se sustentarem ao nível das grandes massas, porque não há grandes massas que comprem. Deixa de haver grandes massas que comprem. Mas enquanto houver estrada para andar no capitalismo, não é? Frenético, não é? E sinto eu pouco responsável, enquanto houver estrada para andar, isto vai continuar. Enquanto houver enriquecimento com estas tecnologias e empobrecimento de muitas pessoas, mas enquanto houver enriquecimento, isto funcionará. Quando deixar de haver esse enriquecimento, sinto que isto pode parar. Sim. Mas faltará muito, acho eu. Muito tempo. O exemplo que dei há pouco e que tu agora acrescentaste outro, que tem a ver com as portagens, os supermercados. Portanto, isto é um exemplo, são exemplos aparentemente simples e são mesmo simples na realidade no que toca à inteligência artificial, não é? Mas são imagens imediatas, diretas, que nos devem levar a consciencializar o perigo de ultrapassar ou de levar demasiado longe esta ideia de que a automatização deve substituir os humanos, não é? Há realmente esse perigo e na prática, porque pode ser bonito até pensar de forma ideal que se os robôs, se as máquinas pudessem substituir tudo aquilo que é um trabalho aparentemente chato, aborrecido, mas pesado às vezes, e todas as máquinas pudessem substituir esse tipo de trabalho, é um pensamento com um lado fascinante e até de certa forma interessante, não é? Porque teoricamente seria o ideal. Agora, será possível que todos façamos ou que não haja quem faça este tipo de trabalho, pondo as coisas de forma ainda mais imediatas, mas seremos todos escritores, seremos todos psicólogos, seremos todos médicos, seremos todos criadores, digamos assim, neste sentido, não é? Cada um pode ser criador à sua maneira, não é? Mas seremos todos
haverá tempo haverá oportunidade, haverá espaço para fazermos só aquilo que nos dá prazer, nos dedicarmos apenas ao lazer, e por aí fora, não é? Isso é também é um pensamento, é uma problemática que nos pode fazer pensar. Mas o que eu também gostava aqui de dizer é que a inteligência artificial, como muitas das produções, das ideias humanas, mesmo a questão atómica que falavas, né? A bomba atómica é um lado extremamente negativo daquilo que foi a descoberta da divisão do átomo, não é? O lado mais positivo será a potencialidade que a energia atómica tem de fornecer a mesma energia a cidades, a regiões, a países, portanto, e aparentemente de forma segura e de forma bastante limpa, digamos assim, Sim. em termos de ambiente. Outros exemplos são a questão dos pilotos automáticos em certas situações, nomeadamente de aviões. Portanto, os pilotos automáticos podem estabilizar muitas viagens e podem também fazer com que os pilotos também consigam ter algum descanso necessário, na própria medicina, não existe a potencialidade de se fazer intervenções de forma mais operações, cirurgias mais controladas e com menos potencialidade para o erro. Naturalmente não em todos os casos. Portanto, há muitos exemplos de que a inteligência artificial é uma conquista humana e deve ser continuada e promovida, não é, de certa forma, também como uma inevitabilidade, porque lá está, como dizia há pouco, o nosso desejo de conhecer e de ter controle sobre o que está à nossa volta, penso que não vai sair de nós tão cedo, portanto. Mas ainda, o que eu gostaria também de dizer é que, e voltando atrás na ideia que lançaste, que é a questão das emoções humanas ou da consciência humana, e hoje isto parece um bocadinho também aqui um conjunto de referências cinematográficas e literárias, mas eu fazia aqui uma invocação de duas histórias. Uma que é a famosa, o famoso 2001 Odisseia no Espaço, não é? Em que, portanto, a história anda à volta também disto, né, que estamos a falar, da inteligência artificial, e o que seria, não é? O filme lança esta problemática, entre outras, o que seria se o computador, a programação que nos ajuda, neste caso na gestão de uma viagem numa nave espacial, o que seria se esta máquina atingisse um nível de consciência tal em que às tantas a máquina torna-se mais conscienciosa do que o próprio ser humano, ao ponto de se centrar aqui de entrarmos aqui utilizando o nome, um bocadinho do nome do nosso podcast, de um beco sem saída, não é? Ou seja, para quem conhece a história e para quem não conhece, então não vou fazer aqui não vou aqui contar aqui demasiado, mas o computador começa a ler as intenções das pessoas, não é? Neste caso dos astronautas, e acaba por uma série de limitações relacionadas com a sua programação, acaba por não permitir a que os astronautas, esses mesmos astronautas, resolvam situações de forma imprevista ou de forma mais sensata, não é?
Porque, lá está, essa máquina, esse computador não está, devido à sua alta conscienciosidade, não está programada para, e pegando noutra ideia que falavas há bocado, para a criatividade, não é? Que é aqui uma ideia-chave. A criatividade é nós, para os mesmos problemas que muitas vezes não têm solução, é arranjarmos aqui uma solução nova, não é? E isso é das coisas que claramente a inteligência artificial hoje não consegue ainda, ou de forma eficaz, pelo menos, é utilizar esta criatividade por forma a pensar um bocadinho fora da caixa, não é? Isto é ao nível da inteligência artificial, é o mais difícil de acontecer hoje em dia. Portanto, isto também simboliza ou retrata um real perigo ou um potencial perigo que é as máquinas programadas por nós tornarem-se de tal forma conscienciosas que se tornam inflexíveis, não é? E pouco criativas e Sim. não atentas ao erro, à mudança, à diferença. Lá está. Teoricamente, isto seria possível fazer, não é? Mas lá está. Volto à questão que eu colocava há pouco. Mas para quê, não é? Vai isto ajudar-nos, não é? Traz-nos isto mais vantagens do que elimina dificuldades e desvantagens na nossa vida? São questões, não é? Pois, e assim, sim, isso é interessante, porque, bom, desde logo, as máquinas, as tecnologias, a inteligência artificial, parece que há uma característica, desde logo, que têm, é que são rígidas. Aquilo segue lá um protocolo, um algoritmo, não é? Pensado de uma determinada maneira, ou seja, não têm flexibilidade Uhum. à partida, não têm flexibilidade humana, inclusive de perceber que perante um estímulo, por vezes, tem que se pensar no contexto, ou seja, de que a resposta pode ser diferente consoante o contexto em que se está. Exato. É mesmo na psicoterapia, uma mesma frase dita por uma pessoa em sessões diferentes pode ter interpretações diferentes, consoante o momento em que ela está, o tom de voz com que disse, enfim, também a experiência acumulada da própria pessoa sobre essa situação e da própria relação terapêutica. E é a mesma frase, é o mesmo Exato. input. Mesmo input, não é? Ora, mas como uma máquina, pelo menos para já, não tem esta flexibilidade interpretativa de, ok, isto aparentemente é o mesmo estímulo, mas estamos numa nova situação, não estamos na mesma. Não é? Se calhar, eu gosto muito desta frase do Heraclito, não é? Que ninguém se banha duas vezes na água do mesmo rio, porque nem o rio é diferente, o rio já não é o mesmo e a pessoa também já não é a mesma, não é? Sim. E isto, um ser humano pode compreender e se aperceber disto mesmo, não é? Apesar de estar aparentemente no mesmo rio, mas já não é o mesmo rio. Enquanto que uma máquina, se calhar vê aquilo como o mesmo estímulo. Um bocadinho para o código de barras, não é? Lá com os sensores do hipermercado, não é? É o mesmo código de barras, terá o mesmo tipo de resposta da máquina, não é? Ora, a mesma pergunta ao chat GPT feita por inúmeras pessoas, à partida vai dar uma resposta parecida, imagino. Deve ser assim aquilo que calculo. Só se houver ali, e esta é a parte que eu não conheço do chat GPT, uma inteligência que se vai modelando de acordo com a conta pessoal da pessoa e que vai percebendo que precisa ali mais qualquer coisa, consoante a história, não é? Dos dados que vai acumulando da relação informática com o utilizador. Pode ser, mas mesmo assim não é uma verdadeira flexibilidade, é o algoritmo, não é? É qualquer coisa rígido.
vai acumulando dados e que responde de forma rígida. E, portanto, as máquinas não são verdadeiramente criativas, pelos vistos. Como tu estavas a dizer, isso faz-me todo o sentido. Uma relação humana é verdadeiramente, ou pode ser verdadeiramente criativa. E então é aí que a criatividade realmente pode surgir dessa forma mais natural, fluida e autêntica. Com máquinas, pois, são utilitários. Então, dão-nos respostas à partida mecanizadas, rígidas, inflexíveis. Pelo menos até à data, é aquilo que é mais evidente. Pode ser que o desenvolvimento tecnológico venha a promover uma flexibilidade maior, mas teria que introduzir as emoções, não é? A parte das emoções. Porque também aquilo que, até no nosso contexto psicoterapêutico, que leva a por vezes, possamos dar respostas, ou muitas vezes damos respostas um pouco diferentes ao mesmo tipo de conteúdo que a pessoa nos traz, é ali o momento também empático, naquele exato momento ali do aqui e agora. Não, agora tenho que dizer qualquer coisa diferente. A pessoa está a dizer uma frase muito parecida ou igual a outras sessões, mas eu tenho que dizer qualquer coisa. Faz-me sentir que eu tenho que dizer qualquer coisa diferente. E isto não vem de um raciocínio algorítmico, não é? Ou seja, não vem de uma programação dentro de nós. É qualquer coisa que também vem com a intuição do momento. E intuição é humano, não é? Empatia é qualquer coisa do humano. E as máquinas não têm, não sentem. Sim. Chamaste-me a atenção, fiquei curioso quando falaste na possibilidade de que da máquina, do programa, se adaptar de se adaptar à pessoa, não é? Às intervenções das pessoas. E isto a propósito de diferentes pessoas utilizarem ou perguntarem, colocarem a mesma pergunta e a máquina poder dar respostas diferentes. Portanto, viste isto como um desconhecido, não é? Mas que, quem sabe, as coisas poderão enverdar por esse caminho. E fazia aqui a minha última referência a propósito disso, que é um filme que acho que as pessoas deviam ver. Podem ver porque é realmente muito interessante e leva a estas coisas que estamos aqui a falar, particularmente nos últimos 5 minutos, de forma muito séria, que é um filme chamado Her, Ela, não é? Também já viste, com o Joaquin Phoenix. Ele é precisamente eu penso que, não sei se ele é programador, e ele vive do filme, desse pormenor do filme não recordo. Mas diz o que, sim. E ele, portanto, no mundo em que ele vive, que à partida, portanto, aquilo é um mundo fictício, mas dá para perceber daria para perceber que não seria um mundo muito longe do nosso. As pessoas nesse mundo podem comprar sistemas operativos, como hoje temos o iOS, o Windows e por aí fora, e instalavam no computador de casa e esse computador acaba por esse sistema operativo acaba por gerir todas as funcionalidades da casa, desde os equipamentos de cozinha, as janelas, as luzes, etc. Mas depois acaba também por ser acaba por interagir com o morador, com o utilizador. E essa máquina em particular acaba por ter a especificidade de, como estavas a dizer, a ideia que lançaste há bocado, a potencial ideia que lançaste há bocado, essa máquina acaba por ter a capacidade de modelar as suas respostas consoante o utilizador que adquiriu esse sistema operativo, não é? Então vai reagindo, há uma progressão aqui nas reações, na forma de comunicar, na busca de interesses que se procuram igualar aqueles que são os interesses do utilizador.
E então, portanto, aqui temos nesta história fictícia, temos aqui os ingredientes lançados para explorar precisamente essa ideia de Sim, que sim, sim. uma máquina, neste caso é sistema operativo, pode desenvolver aqui através de uma consciência baseada na sua experiência emocional e interpretativa, Sim, sim, sim. cognitiva com o mundo, acaba por desenvolver uma consciência que se vai equiparar com com a consciência do ser humano e acaba por se, por se constatar, isto quem assistindo ao filme, ou pelo menos acabamos por nos questionar que se isto acontecesse, como é que seria, não é? Isto teoricamente seria mesmo possível. Nós desenvolvermos sentimentos de afeto, de, de desgosto, de medo, de esperança, com um sistema operativo, não é? Com um sistema informático. E isso Sim, está muito bem contado, está muito bem retratado, está muito sim, sim. explorada essa questão nesse filme. E realmente, ao ponto de pensarmos que isto poderia acontecer, não é? Quem sabe? Esse filme apesar de eu não me recordar esse pormenor enfim, da personagem masculina, né? Qual era a profissão dele, isso não me recordo, mas que é um filme de facto muito, muito interessante, muito, muito bem feito. Eu gostei muito de ver esse filme e que toca aqui também, sim, num aspecto muito, muito curioso, que é essa personagem, daquilo que eu recordo do filme, sofria muito de solidão, Sim, muito isolada dos outros, uma falta de ligação com o humano muito grande. E esta máquina, este sistema operativo, não é? Com uma voz feminina, sedutora, como isto lhe veio preencher aqui um simulacro de uma relação amorosa. sim, E este simulacro, pois, estava-lhe a dar este amparo artificial, uma, de modo a que ele não sentisse eventualmente tanto algo até de uma depressão maior. E, bom, depois não contando tanto o filme, depois tem lá todo o enredo, mas, vale a pena. mas Sentir. sim, isto toca também um pouco nisto, que é isto que eu também penso que tem realmente contribuído para o desenvolvimento tecnológico interativo, neste modo interativo em que as máquinas respondem ao humano, que estão em modo de conversação, que estão em modo de interação com o humano, que vem preencher o vazio das relações humanas frustrantes, que as Sim, pessoas têm sentido sofrimento nas relações humanas. Então, pode ser sedutor aqui o contacto com qualquer coisa que está ao seu serviço, que é controlável pelo humano, que está ali à mão de semear, não é? Que, e que, portanto, que não está sujeito ao desejo próprio da máquina, porque está ali disponível constantemente. Portanto, sim, isto pode ter este modo sedutor e penso que as tecnologias vão se desenvolver. É muito provavelmente que se desenvolvam também neste domínio sim, do filme Her, portanto, de preencher esta necessidade, a necessidade de uma experiência simulada de relação afetiva, não é? Bom, mas que é importante que as pessoas percebam, sinto eu, de que aquilo que é do sofrimento humano só pode ser tratado na relação humana. E que é uma ilusão achar que vão encontrar uma solução noutro registro. sim, É próprio do sofrimento humano, de relações onde a pessoa sofreu face a outras pessoas por não ter sido amada, ao fim e ao cabo, isso. Não ter sido suficientemente amada, ou ter ficado muito frustrada, não ter sido compreendida. É noutra relação humana, ou naquelas se forem desenvolvidas, que pode encontrar a reparação. Não é numa máquina. sim, Portanto, sim. não vai ser. Por muito parecida que a máquina seja com o humano, nunca será o humano. É. Nuno, eu acho que este é um bom, um excelente momento para darmos aqui um remate à nossa
conversa. Acho que sim, acho que seria um bom ponto para acabarmos. Sim, muito É. bem. Bom, espero que tenha sido interessante para as pessoas que nos estiveram aqui a ouvir. Se tiverem também questões que depois que nos coloquem por comentários ou na nossa página do YouTube, ou também estamos no Facebook e no Instagram, e portanto podem fazer comentários, colocarem-nos questões sobre aquilo que também falámos aqui, darem também outros contributos, outras perspectivas que tenham, para enriquecer também aqui um pouco tudo que tivemos aqui a falar. Portanto, certamente depois voltaremos com mais outros temas, a dois, a três ou a quatro, não é? Somos quatro Exato. psicólogos aqui no Beco com Saídas e em breve voltaremos a estar juntos, certamente, para mais troca de ideias, que é isto que também gostamos de fazer aqui, não é? Podemos também, já agora, juntar na descrição as referências às obras que mencionámos hoje, Sim, sim, ter sim, muito mais interessante. fácil, se calhar. Sim, 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 sim. Como referências, sim, também, sim, artísticas, cinematográficas e, de facto, a ficção muitas vezes antecipa a realidade. É Sim, curioso, não é é? uma coisa que também pensei há pouco. É Sem dúvida, muito sem dúvida. curioso, é muito curioso. Sim, bom, então encerramos aqui, Sim, concluímos. Um abraço para ti e um abraço para todos que nos um acompanham abraço e também. até breve. Cumprimentos a todos e até breve.